São Paulo. Paulo do Vale. O tricolor, clube bem amado, as duas mãos. E o tricolor que quinta-feira, 7h30 da noite, entra em campo lá no Ademar Pereira de Barros, a famosa Arena da Fonte Luminosa em Araraquara. E o que a gente pode esperar aqui que o São Paulo está se preparando para fazer em Araraquara, PDV? Bom, Rogério Ceni que já disse vai poupar alguns jogadores, iniciar um processo de rodízio no tricolor paulista. Tem o Alan Franco à disposição. O Alan Franco já teve o nome dele publicado no BID, então pode fazer a estreia dele com a camisa do São Paulo. Não sei se logo de cara como titular ou se fica como opção no banco de reservas. Já o Mendes, volante equatoriano, ainda não foi regularizado, não teve o nome publicado no BID, portanto deve ser desfalque novamente e ter a estreia adiada. Boa notícia! Hoje na atividade do São Paulo, o Wellington, que saiu de maca domingo contra o Ituano, conseguiu participar normalmente. Então não é problema para o restante da temporada. Óbvio que talvez, até sabendo, né, que não conta com nenhum jogador, melhor dizendo, né, para a posição de lateral esquerdo além do Wellington, o Rogério pode poupar o jogador e improvisar o Lisieiro na lateral esquerda, até pensando que tem clássico domingo contra a equipe do Palmeiras. Acho que isso está bem óbvio que o Rogério vai fazer. Lembrando que o São Paulo tem outro lateral esquerdo no elenco, que é o Patrick, jovem da base, que está servindo a seleção sub-20, né? O São Paulo conseguiu a liberação do Beraldo, mas liberou o Patrick. Quando ele retornar do sub-20, daqui a alguns dias, ele pode ser até uma opção e começar a ser utilizado de alguma forma pelo Rogério Ceni, se até lá o São Paulo não contratar nenhum jogador para a posição. É difícil, né, o mercado, tal, a gente sabe das limitações financeiras do São Paulo, o tricolor que está muito próximo de anunciar o David, né, até o torcedor tinha essa expectativa de que o David fosse anunciado hoje, o que ainda não aconteceu, pelo menos até agora às 7h06 da noite, mas tá tudo certo, né, muito difícil que o negócio não aconteça. O São Paulo vai pagar pelo David R$1.200.000 pelo empréstimo do jogador até o final da temporada, com opção de compra aí por um valor bem maior, que é de 4 milhões de euros. E aí é uma coisa, acho que meio fora da realidade do São Paulo você pagar isso pelo David, a não ser que ele chegue e vire o artilheiro do time, roubando até o protagonismo do Caleri. Mas com o Rogério Ceni, o David joga bastante, né? Jogou bastante, tanto no Cruzeiro quanto no Fortaleza. Foram 40 jogos em que o David, sob comando do Rogério Ceni, foi titular. Em 46 partidas em que ele esteve ali à disposição do Ceni, em 40 ele foi titular. Então a tendência é que, até diferente do que aconteceu na temporada passada no Internacional, em que ele foi menos utilizado, marcou apenas 2 gols na temporada, sendo os 2 no Campeonato Gaúcho, ou seja, no Brasileirão o David não marcou nenhuma vez. O torcedor de São Paulo de alguma forma tenta se apegar ao David do Rogério Ceni, não ao David do Internacional. Por isso até foi uma indicação do Rogério, que ficou ali batendo nessa tecla, né, já há um bom tempo. O São Paulo tem esse desejo, através da vontade do Rogério, de contar com o David, e isso vai acontecer já nos próximos dias com esse anúncio e a oficialização. Em breve também o David deve ficar à disposição do Rogério e ser bastante utilizado. Tenho certeza disso, será um atleta bastante acionado pelo Rogério Ceni, jogador de 27 anos do Internacional, que chega num primeiro momento por empréstimo ao tricolor paulista, Soler. E aí você traz esse fato que a gente tem que ficar de olho e já deixa o torcedor com o pé atrás, né? Não fez gol no Campeonato Brasileiro. O último gol dele foi no estadual. Então já é quase um ano. Sim. Porque terminou em abril o Campeonato Brasileiro, são... Quer dizer, começou em abril o Campeonato Brasileiro, são 9, 10 meses. Exatamente, né? Um aproveitamento baixíssimo no campeonato. E o mais impressionante disso tudo, não o mais... Mas... Achei a data aqui do último gol. 9 de março. 9 de março. Um aninho aí. Nossa, quase um ano sem marcar um golzinho, hein? E o que mais me impressionou, Fez contra o Grêmio. Contra o Grêmio? Na vitória. Mas dentro desse pacote, até me estranha o fato do Inter ter feito um jogo tão duro pra liberar o David, né? Porque
ele não foi o principal jogador do Internacional no Campeonato Brasileiro, não marcou nenhum gol, tá em viés de baixa, e até trazendo os números do David com o Rogério Ceni, ó, no Cruzeiro, 8 jogos como titular, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Nenhum gol marcado. Então, no Cruzeiro, ele não marcou nenhum gol. Deu uma assistência. No Fortaleza, foram 38 jogos, sendo 32 como titular, 8 gols marcados e 3 assistências. Uma coisa é fato. O David não é fazedor de gols, Gustavo Soler. Não é um fazedor de gols, só que também não é o cara de tantas assistências assim, né? É um jogador, um atacante de velocidade que o Rogério queria. Se vai funcionar, se não vai depender muito também do Rogério. Velocidade, não sei se é o caso. Acho que é força, né? Muita força física. Então né? ele vai pedir mais um atacante de velocidade eu depois. acho que ele quer um Usain Bolt. Isso, acho que é o desejo dele.